Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Vou começar aqui. Já vai entender tudo. Vou explicar. Isso aqui é uma roupa um pouquinho diferente, né? Vou colocar. Eu sei. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é uma bata africana que um irmão, há um bom número de anos atrás, deu para mim. O nome dele é Eli. Quando eu fui para Tanzânia, não é Tasmânia, aquela daquele bichinho, não é, é Tanzânia, é outro país. E eu fui lá participar de uma conferência de oração, que um dos lugares bons para a gente aprender a orar é a África, preciso te dizer isso. Brincadeira com aquele povo, se mete em orar, e é uma doideira. E fiz uma amizade grande com ele, ele ficou comigo, me ajudou tudo, um homem simples, super simples, dava para ver pelo jeitão dele, pelas vestes dele. Então isso aqui, gente, é quase um blazer, ou como um blazer no Brasil. Eu estou entendendo que ele me deu o melhor que ele tinha para mim. Estou entendendo? Não, entendo até hoje. Desde aquela época, e fizemos uma grande amizade. Fomos até Zanzibar. Eu não sei se você sabe onde fica a Tanzânia, fica do lado leste da África, perto de Uganda, que é um outro lugar de gente muito querida também. E lá, em Zanzibar, eu fui passear com ele. Lá é uma ilha completamente islâmica, faz parte do país, faz parte da história do país, mas para você entrar na ilha, depois que você entrou no país, tem que ter carimbo de passaporte, só para você ter uma ideia. E aprendemos a amar aquele povo. E o Eli é uma inspiração para mim. Isso aqui estava guardadinho lá em casa. Eu falei para a pessoa, bem, dá uma lavadinha, eu vou lá com ele. Ela até não achou muito interessante, mas eu acabei vindo. Por causa do significado desse negócio. Entende? E eu vou falar hoje para vocês, vamos conversar sobre a missão e as missões. Bom, para começar, Mateus 28. Toda pessoa quando vai embora, ou quando está morrendo, ou quando está partindo para outra, ou quando imagina que não vai te ver mais, talvez nessa vida, ela fala para você sempre as coisas mais importantes, não é verdade? A suma daquilo que ela acha que vai ser importante para você saber, ela não estando mais ali para te dizer aquilo. E para mim, Mateus 28 é isso. Mateus 28, de 18 a 20. Jesus lá, na hora de ir embora, voltar para o céu. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar ou obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco até o final dos tempos. Eu estou convosco até o final dos tempos. Mas ide. Lá na Tanzânia, lá em Zanzibar, eu fui ver o túmulo de David Livingstone. Esse homem foi um missionário inglês que foi para a África, deu a vida toda dele na África. E quando ele faleceu, ele foi enterrado na Tanzânia. E dizem alguns também que o seu coração foi levado para a Inglaterra. A Inglaterra nunca leva desvantagem, né? Ele era de lá, então quiseram também fazer uma homenagem para ele. E eu lá, a ideia aqui é só essa. Eu fui lá perto do túmulo dele, então tinha um guia mirim lá, um menino de uns 8, 10 anos. Um neguinho simpatiquinho, bonitinho, assim, falava direitinho, bem inglês pra caramba. E ele começou a mostrar para a gente o túmulo do Dr. Livingstone e da importância dele ter vindo ao nosso país. E ele foi um missionário aqui. Eu fiquei olhando para aquele moleque de 8 anos e falei, que influência esse homem tem até hoje? Livingstone morreu em 1873. Então, século XX, século XXI, está lá o Livingstone e aquilo que ele deixou da parte do pai, do legado dele com um molequinho de 8, 10 anos, que não o conheceu, mas conheceu de ouvir falar. E estava falando dele. Muito bem.
Vamos definir missão. Pus umas definições aqui, espero que você me acompanhe. Pus por escrito, para que você me acompanhe, para a gente chegar num ponto. Presta atenção aqui, ó. A missão cristã dá expressão ao relacionamento dinâmico entre Deus e o mundo, particularmente como foi retratado primeiro na história do povo do pacto, que era Israel, e então, de modo supremo, no nascimento, vida, morte, ressurreição e exaltação de Jesus de Nazaré. O fundamento teológico da missão, ora as bolas, só é possível. Qual é que é o fundamento da missão? É a nossa fé em Jesus, é a nossa certeza de que temos um relacionamento com Deus. Eu conheço gente que frequenta a igreja, mas não tem certeza dessas coisas. Tem até uns irmãozinhos aqui, mais jovens, que às vezes falam, e eu acho interessante, que às vezes o cara está flertando com Jesus. Ele, de repente, podia dizer se o cabelo dele era grande ou pequeno, ele podia dizer por onde que ele andou, onde que ele nasceu, onde que ele morreu, só que não chegou lá, entendeu? E a missão de Deus, o termo missão no singular é a missão de Deus. Vamos ver os dois, missão e missões. O primeiro designa um negócio assim falado, bonito, tal, missio Dei, a missão de Deus. Qual foi a missão de Deus? A autorrevelação de Deus como aquele que ama o mundo, e o envolvimento de Deus no e com o mundo. A natureza e a atividade de Deus, que compreende tanto a igreja quanto o mundo, das quais a igreja tem o privilégio de participar. Então essa missão, no singular, é missão de Deus. Como assim, Gerson? Uai, ele não veio ao mundo? Veio ou não veio? Veio. Veio como? Pelo Filho. Veio em carne. Veio, abriu mão da sua glória e ficou dependente do Espírito Santo aqui para ensinar para a gente como é que nós devíamos viver. Essa é a missão de Deus. A missão que Deus trouxe à terra. Deus sabe tudo. Sim, Ele é onisciente. Mas quando o homem pecou, Ele já tinha o plano que existia, segundo a palavra, antes da fundação do mundo. Negócio assim, atemporal, porque Deus é atemporal. Então, algumas horas não se atrapalhe em ficar pensando nos tempos, porque Deus é atemporal. Coisas que Deus falou lá no passado estão acontecendo hoje, E assim é. E coisas que Ele prometeu, que a gente chama das profecias, estão se cumprindo também, mas não no nosso tempo, no tempo predeterminado dEle. Então essa é a missão de Deus. E nós precisamos conhecer essa missão de Deus. Bom, como é que se conhece a missão de Deus? Falando dela, né? As palavras bonitas, missiones ecclesia, ou eclesia. É a missão da igreja. Aí a gente já fala no plural, porque a igreja é um monte de gente. E um monte de gente, como eu estou escrevendo aí, os missionários da igreja, você sabe que missionário quer dizer enviado, né? Todo mundo sabe isso? Enviado. Isso quer dizer missionário. Então, eu lembro, num outro ministério que eu estava, quando tinha conferência de missões, a pessoa falava, não, mas eu não sou disso aí, eu não... Como você não é disso aí, rapaz? A missão de Deus é para você e para mim, e você não é chamado para isso? Não, mas eu não vou para a África, não, passar fome, mosquito me picar, não estou falando isso. Estou falando de ir. Que é o que Jesus falou. Aonde? Bom, aonde Deus vai determinar para você, ué. Pode ser numa selva de pedra como São Paulo? Que tal? Baita desafio essa cidade aqui. Meu Deus. Pode ser uma comunidade como a Beira-Mar. Lá no bairro do Limão. Já fui lá. Você já foi lá? Você precisa ir. Porque isso aí chama-se missão urbana, que é parte da missão da igreja. E a igreja, quem é? Oh, vai ter crise de identidade. Quem que é a igreja aí? É nós, não é não? Fala, sou eu. Pois é. Os enviados quem são? É esse grupo que está aqui, né? Sempre vale repetir, igreja não é prédio, daqui a pouco nós vamos mudar disso aqui, nós vamos para outro. Igreja somos nós, é você. É você que Deus chama e envia, sou eu. Já passei num perrengue complicado de missões,
E eu nunca fui um cara corajoso, entendeu? Você não precisa ser corajoso também, não. Você precisa ter fé. E na hora H não dar um passo para trás. Só isso. Não. A hora que você entra lá no país do Oriente Médio, o cara começa a te perguntar um monte de coisa, tal. Fale a verdade, fale só o suficiente e depois se cale. Que brasileiro gosta. Não, eu também aqui vim visitar. Você veio visitar onde? Pronto. Já lascou o cara. Não entra mais no país. Temos que saber como fazer as coisas. Mas é assim. E você é chamado. E eu também sou. Agora olha isso aqui. A igreja inteira levando o evangelho inteiro ao mundo inteiro. Igreja inteira, evangelho inteiro ao mundo inteiro. O que é isso? É eu me dando inteiro. Tá certo não? O Hope hoje tem um trabalho assistencial. Pastor Joey e Digníssima cuida. Agora esse trabalho, ele é assistencial, mas ele não é assistencialista. Percebe? Tudo que nós fazemos pelo outro, eu sou médico, já fui para alguns lugares, já ajudei gente, já me senti muito útil porque ajudei gente e tal. Mas isso aí não é o principal da história. O principal é o que você está levando com você. Porque o pão vai acabar, as doenças vão voltar, as coisas vão acontecer. Mas o que você está levando com você? O Senhor. Ah, Gerson, mas eu não sei não. Olha, você tem que saber sim, porque Deus foi o primeiro que mandou o Filho. Então Jesus foi o primeiro missionário nessa terra, assim, do capricho. Modelo para nós, exemplo para nós. Então falar eu amo a Jesus quer dizer, tudo que Jesus fez e o jeitão dele é o que eu quero ser. Eu tenho vivido esse desafio desde quando eu conheci Jesus com 6 anos e meio. Debaixo de uma árvore com uma tia num acampamento, e ela me levou a Jesus. Eu descobri que ser filho de um diácono da igreja não me salvava. Eu comecei a chorar, eu tinha 7 anos de idade. Ela falou, não querido, mas não precisa chorar. Jesus veio para te salvar. Aí eu aceitei Jesus naquele dia. Anos depois, batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus, graças a Deus, aleluias. Levou tanto tempo, mas chegou. E o teu horizonte vai se alargando no conhecimento de Deus. Experiências difíceis, perdi um filho. Perdemos, eu e Miriam, um filho. Temos 3 hoje, adultos, com netos, graças a Deus, 3ª geração. Deus tem sido bom demais para conosco. Mas passamos por coisas difíceis. Eu era médico. Médico rico hoje é meio difícil, mas ainda existe, né? Mas teve um momento da minha vida que veja só, a gente faz as coisas sem saber direito, tá? Eu também não sabia direito. Então, eu estava louco para ir, estava louco para fazer. E eu estava fazendo a minha medicina lá, fiz a residência, estava trabalhando com cirurgia, gastroenterologia. Um negócio assim que não ia muito fácil no meu mais comum. A minha escolha foi baseada num monte de coisa, que agora não vamos discutir. E aí de repente chegou um determinado momento, lá pelo 8º, 9º ano, pós-formação de médico já, que eu e Miriam sentimos uma coisa muito forte de vocação, de ir para algum lugar. Você não precisa ter esse perfil, nem isso é o modelo. Eu estou te dando só o meu exemplo, tá? Eu errei nisso e acertei num monte de coisa também. Presta atenção. E aí, eu estava esperando um concurso público para entrar como cirurgião acho que era a prefeitura. E daí, tinha uns colegas onde eu trabalhava como clínico, e eles disseram, olha, daqui a algum tempo nós vamos te chamar para participar da equipe cirúrgica também. Isso seria um upgrade na minha profissão. Ia me ajudar. Ia me fazer caminhar mais. Tá, aí eu fiz uma oração que você não deve fazer se você não tiver fé que Deus está ouvindo o que você está falando. Eu cheguei assim para o Senhor e falei, Senhor, é o seguinte, eu tenho aí 2 concursos que eu estou esperando já há 2, 3 anos. 2, 3 anos. Se o Senhor quer que eu largue tudo e vá, então eu fiz a oração do kamikaze. O Senhor, que eu consiga entrar nesses 2 concursos. Entendeu a minha oração? Se eu entrar, eu largo. E assim foi. Orei.
Eu fiquei na dúvida, será que Deus vai ouvir esse negócio mesmo? Muito louco, né? De repente passou uma semana, depois de 3 anos, uma semana, me liga um colega. E aí, Gerson, tudo bem? Tudo bem, então e você? Você não viu? Viu o quê? No Diário Oficial. O que tem no Diário Oficial? Pô, teu nome está lá. Não, peraí, como assim? Meu também, estou te avisando, para você saber, tal. Hospital Jabaquara, não sei o quê, vamos para lá. Aí eu fiquei calado, mudo. Aí falou, alô? Eu falei, oi. Falei, tem mais uma coisa. Eu falei, qual é a outra coisa? Falei, sabe aquele grupo, tal? Eu faço parte também daquele grupo de cirurgiões, daquela clínica que você trabalha. E então, nós vamos ter uma reunião semana que vem, você foi convidado, vamos fazer parte do grupo. 3 anos depois, gente. Uma semana de oração, nem com muita fé. Alguma disposição, mas não com muita fé, não. Não, porque eu irei, não. Eu estava na dúvida, eu falei, Deus, então resolve a minha situação. Deus ouve, querido. Por isso que eu disse, não faça essa oração se você não quer que seu problema seja resolvido. Não precisa ser essa também. Mas entrega. Porque Deus ouve. Melhor de tudo, Ele responde. Aí eu que não podia titubear. Eu cheguei para minha esposa, desliguei o telefone e falei, amor, e agora? Foi assim. E agora? Como é que a gente faz? E o dinheiro? Já tínhamos 2? Já tinha 2. Ainda ia vir mais um. Aí a turma do dinheiro que o Elton falou agora. Aí eu falei, e agora, bem? Como é que eu vou fazer? Aí minha santa virou para mim assim e falou, você orou isso? Eu falei, orei. Você falou isso? Eu falei, então faz. Ela nem titubeou, mas e os meninos, as crianças, e a mamadeira, e o supermercado? Você falou isso quando eu falei. Ela foi mais fiel do que eu. Ainda bem que ela está do meu lado. E fomos. Aí é toda uma aventura. Olha, eu tenho 40 anos de formado em medicina. Depois que eu fiz as contas, eu fiquei assustado. 20 deles, eu larguei tudo. Às vezes alguém vinha com os exames para eu ver, sabe como é, né? Médico é aquele negócio, eu estou com uma unha encravada, você pode me ajudar? Essas coisas tinha. Mas eu não estava exercendo, eu estava paradão de trabalho, eu estava parado. 20 anos, nesses 20 anos, vivi pela fé, dependi da igreja, dependi de irmãos, dependi de pessoas. Isso precisa graça também, eis que te digo, viu? Povo de Israel. Fé. Porque Deus em certas horas faz você depender das pessoas. Ele permite que as pessoas façam coisas ou decidam coisas para trabalhar você e eu. Essa parte não é muito fácil. E eu vim disposto hoje aqui a dizer de todas as partes. Não ficar chamando todo mundo para frente, para pelo missionário, para ir para não sei para onde, mas entendermos isso, para isso entrar dentro de nós com profundidade. Para a gente depois tomar alguma decisão em alguma direção. Tá bom? Vamos para frente. Então a igreja inteira levando o evangelho inteiro ao mundo inteiro. Pronto. Que pode ser no teu escritório, que pode ser no teu trabalho, que pode ser sei lá onde. Os lugares mais difíceis. Vira e mexe, eu converso com os irmãos aqui. Falei, tá tudo bem. Mas meu chefe, eu ouvi de vários aqui isso. Aliás, meu próprio chefe no meu trabalho também, esse fim de semana, me mandou uma mensagem assim, na sexta-tarde, eu orando, meditando, aquela mensagem assim que desce torta. Eu fiquei uns 20 minutos nessa mensagem que ele mandou para voltar para a mensagem que Deus queria me dar. Só mexeu comigo assim. Então estamos iguais. O problema é o seguinte, a missão que o Senhor fez e a missão que Ele quer que nós transformemos em atos, em mudança, em transformação, é o que Deus espera de nós. Tá bom? Agora 2 coisinhas. A missão, ao mesmo tempo, é o sim e o não de Deus no mundo. Eu explico. Quando falamos de Deus, isso já implica o mundo como um teatro da atividade divina. Não teatro brincadeira, teatro de verdade, né? É um teatro, é um lugar onde há muitos personagens, pessoas acontecendo, coisas e tudo, e Deus está lá vendo esse teatro todo e dominando e sendo Senhor de tudo isso. Como estamos hoje. Vivemos num teatro hoje, você concorda comigo? Há marionetes, a gente sincera, a gente que só decorou a parte para falar. Esse teatro tem de tudo. E nós vivemos ele hoje. E Deus está sobre esse teatro. Está de olho em tudo.
ele não perde o controle, ele não perde o script, ele não perde o motivo, ele não perde o final, ele nunca perde. Embora às vezes eu chego e falo, Senhor, e essa aqui agora? Como é que é? Porque eu não chego lá, mas ele já está lá. A missão é a participação, olha só, essa frase eu acho bonita. A missão é a participação da existência de Deus no mundo. Como que a existência de Deus se manifesta no mundo? Quantas pessoas já disseram para você, eu não acredito em Deus? Nunca vi Deus. Já viu essas coisas, não? Cara, para mim não. Você tem que me provar que Deus é Deus, aquelas conversas todas. Bem, aí é o seguinte, se eu e você não pudermos ser uma manifestação desse Deus, que em algum momento de convívio com essa pessoa, ela vai chegar para você e falar, cara, como é que é esse negócio? O que você tem aí? Estou desesperado, minha mulher está me deixando, está acontecendo não sei o que lá, meu filho está nas drogas, você tem alguma coisa para mim? Aí chegou você, aí chegou a presença de Deus naquele lugar, aí chegou a manifestação de Deus. Mas se eu ficar quietinho, com medo, falar, eu vou orar, mas não sei se vai dar certo, não, Deus, não vou orar hoje, perdeu. Deus vai arrumar outro para falar com essa pessoa, mas você perdeu a sua chance de crescer em Deus, de estar mais perto de Deus, de ver Deus fazer coisas. Gente, é tão lindo. Outro dia um irmão perguntou para mim, Gerson, o que você acha da igreja nesses dias tal? Eu falei, olha, eu não acho nada, é Deus que acha. E é o seguinte, quando Deus fala alguma coisa para alguém, como eu e você, que é linda, que é bonita, numa palavra profética de ânimo, de exortação, de edificação, de consolo, Deus não está vendo aquele elemento ou aquela elementa naquele momento. Ele está vendo o projeto dele para ela. Amém, povo? Entenderam o que eu falei? Deus, quando traz algo para você, que é de bênção, que é de continuidade, que é para frente, sinceramente, Ele não está vendo como é que você está hoje. Se Ele visse, será capaz até dele desistir, será? Mas Deus não desiste. Ele não é homem para mentir, nem para desistir. Então Ele olha para a gente e fala, às vezes, Deus me dá umas palavras bonitas para alguns irmãos aqui e tudo. E eu falo, puxa Senhor, que legal. Aí no meu coração Deus fala, não chegou lá ainda, né? Está trabalhando. Isso é uma palavra para ele ou ela saber para onde está indo. Não chegou lá. Não pode querer na semana que vem, o Oliver profetizou e não aconteceu. Lembra do tempo de Deus. Lembra do tempo de Deus, querido, minha irmã. O tempo de Deus não é o meu. Mas às vezes a gente fica desesperado. Fica, eu também fico. Mas o problema é esse aqui, é 24 horas, 24/7, e pá. E para nós tem que acontecer nessa forma. Senão a gente fica apavorado. O sim de Deus é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou. Você conhece esse versículo. Agora imagina Ele amando e descendo aqui na terra para ficar aqui, para levar pancada, para sofrer, para ser amaldiçoado, para ser enganado, para ser julgado de madrugada. Esse negócio de às vezes o pessoal fazer o julgamento das coisas de madrugada já vem desde a época de Jesus, viu? Para ninguém saber, a pessoa só sabe de manhã o que já foi julgado e daí já está sacramentado e acabou. Com Jesus foi a mesma coisa. Agora, se toda essa obra que Jesus fez para mim entra na minha rotina e dela não acha lugar, gente, nós estamos perdendo tempo. Gente, nós estamos perdendo a nossa vida. Eu já não sou tão novinho, então aquele versículo de aprender a contar os dias, eu levo ele muito a sério na minha cabeça e falo, Deus me ajuda, eu estou contando certo, como é que eu estou contando? Como é que está esse dia? Como é que está isso aqui? Como é que está aquilo ali? Aquele negócio semana que vem, Senhor, não é viver ansioso, mas é querer saber o que Deus quer de você. Precisa ter esse ímpeto dentro, e Deus gosta. Você chega para Ele e fala, Senhor, e agora, o que eu faço com aquele emprego? Pergunta sincera, Deus fala, vai lá, tem uma secretária lá que está sofrendo por isso, isso e isso. Quando der a oportunidade de você ver ela chorando lá num canto, você vai com muita educação e fala para ela isto. Eu? Está louco? E se não for? E se for da minha cabeça? Se for do meu pé? Se for não sei de onde? Você quer conhecer a Deus? Ou você não quer conhecer a Deus? Você quer ter fé para ir?
no mínimo, você demonstrou amor pela pessoa. No mínimo, a gente fala isso toda reunião de soaking que a gente tem aqui, toda vez. No mínimo, você abençoou aquela pessoa. No mínimo, você viu ela chorando e foi até lá e parou outras coisas para ficar com ela. Sim ou não, queridos? Ou não teve ninguém nunca no teu trabalho que estava lá chorando e às vezes você passou. Falei, deve estar difícil aí. Deve estar difícil, precisa da tua palavra. Mas eu não tenho dom profético, eu não sei falar nada. Vai lá e abraça e fala, olha, Deus ama você. Pelo menos isso. Mas isso é jargão. Jargão, se não for de coração. Se for de coração, não é jargão. O Espírito Santo vem. Sim. Amém? Amém, igreja? Vocês estão quietinhos? A missão também é o não de Deus. Existe o não de Deus. Porque Deus é sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno. Então Deus é sim e não. A justiça de Deus tem que ser sim e não. Ele não pode ficar entre dois pés e duas medidas. Ele é Deus, Ele é a justiça nossa. Então não dá para ser sim mais ou menos, como nós fazemos às vezes. Não dá para ser agora não, mas quem sabe, talvez. Deus não tem isso. Tá. Presta atenção nisso aqui. Se por um lado o sim de Deus ao mundo é a expressão de solidariedade cristã com a sociedade, a missão e evangelização também tem o não de Deus, como nossa oposição e conflito com o mundo. Se você é cristão, desculpe te dizer isso, agora eu vou precisar apertar um pouco. Se você é cristão e você não tem conflitos com esse mundo com o qual você vive, alguma coisa está errada. Chegou para mim e falou, não, está em paz. Está em paz o quê? Quando disserem haja paz sobre a terra, está escrito lá, como assim? Você não tem conflito? Não, você não abre aquela internet lá e de repente, bum, parece um negócio esquisito lá. Você não fica em conflito? Claro que eu fico. Se o cristianismo, isso é bem bom para os dias de hoje. Se o cristianismo se funde, presta atenção, vou ler até devagar, com movimentos sociais e políticos, a ponto de identificar-se completamente com eles, e eu friso completamente, a igreja se torna novamente o que se chama religião da sociedade. É a religião do povo aí e tal. Entendeu? Você pode ter todas as suas convicções, mas Jesus é o principal, mas Jesus é o fundamento. Posso ouvir um amém, não? Direita, esquerda, centro, centro-esquerda, centro-direita, parece bússola, né? Norte, sul, leste, oeste e tudo mais. Se a sua convicção em Deus, ela é completamente levada por uma dessas esperanças, infelizmente eu tenho uma parente que às vezes ela escreve para mim no WhatsApp, eu a amo, eu oro por ela, tudo, mas ela tem uma convicção em coisas assim que não dá, e ela está morrendo, está fazendo quimioterapia, está indo para os tempos finais, mas ela tem tanta fé naquele negócio, que às vezes tem mais fé que crente, está morrendo, e acredita naquele ideal XY. Ela sempre mexe comigo, toda vez que ela manda um WhatsApp, porque eu falo, eu oro, eu mando oração gravada, mas precisa entrar no coração, isso não adianta. Olha só, além de missão ser um monte de coisa, ela é confessar também. A nossa confissão. Olha o que Jesus falou, Mateus 10. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se não há confissão, há um não de Deus. Porque Deus é ruim? Não, porque eu sou burro. Eu sou ruim. Fico pensando, Jesus falou num determinado momento que pobres sempre haverá sobre a terra. Por que pobres sempre haverá sobre a terra? Você tem resposta para isso? Eu tenho. Por causa do nosso coração. Fácil. Sempre vai haver pobreza na terra. Por quê? Tem os que sempre querem ganhar mais, para deixar menos para os outros, para lucrar mais, destruir a natureza. Por que se dane? Eu morro com 70, 80, faturei tudo que eu queria, depois não me interessa. O
Cristão não é isso. Mas nós temos que confessar. Até para chegar até o trono e receber Jesus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar de toda a nossa iniquidade. Mas temos que confessar aos outros também. Teve de uma época de tempos para cá que eu falava para meus filhos: ó, não fala para ninguém que eu sou PR, tá? Senão vai atrapalhar a evangelização de vocês na universidade lá. Ah, não dava outra. Quando algum colega descobria: então teu pai é aquele cara do carrão. Alguns anos atrás, mas não sei se mudou muito. Você deve morar numa casa show, hein, cara? Para meus filhos, eles tinham 20 tralalá aí quando eu estava na universidade. Eles iam me contavam isso. Eu falei: filho, conta para ele a verdade. É capaz que ele não vai acreditar, mas conta a verdade. Traz ele aqui para jantar com a gente um dia, para conhecer a família. Vamos lá. E a sua casa? É casa de paz? É casa de bem? RG e tudo mais. São nomes, são estratégias. Mas isso no fim da história quer dizer: eu abri meu coração, eu abri minha casa. Resumindo, é isso. Não, mas não dá, às vezes vem uns caras esquisitos. Pois é, vem cara esquisito. Você nunca foi esquisito antes de se converter, não? Nunca foi? Sempre foi legal, né, Joey? Oh, meu Deus, conversa com o pastor Joe, ele vai te contar umas historinhas legais aí. Homem de Deus, mas o que esse cara já passou, meu Deus do céu? Tem gente esquisita? Não tem? Tem. Você não ama os esquisitos? Tá bom, mas Deus ama. Então você vai ter que acertar isso aí de algum jeito. É problema seu com Deus. Cristão, eu acho que eu pus uma foto aí. Vê se tem a fotinha do cristão. Isso. Não sei se dá para você olhar esse grupo. Esse grupo é o grupo de iranianos refugiados na Síria. Olha o rolo deles, tadinhos. Você traria um grupo desse uma noite na tua casa para jantar, não? Não responde logo, que eu quero que você seja sincero. Você traria? Não, mas é outro contexto, está cheio de afegãos aqui em São Paulo, no Brasil. Conheço várias missões que trabalham com eles. Está assim, ó. E antes eram os sírios. Outro dia eu fui numa festa de aniversário, a mulher que estava fazendo toda a comida árabe lá era síria. Eu bati um papinho com ela, ela falava já um bom português. Batemos um papo, coisa incrível, comida incrível. Mas está aqui, refugiado. Só para ficar a figurinha. Agora eu vou dar para vocês uma definição de cristão que talvez também choque, a minha intenção é essa mesmo. Se sois, 1 Pedro 4, de 4 a 16. Se sois insultados pelo nome de Cristo, veja bem, não é elogiados, presta atenção aqui para mim. Povo do século 21, não é ser elogiado, é ser insultado. Crente, não entra na minha casa, sai daqui. Tipo isso. Ah, mas isso não existe. Não existe? Levanta a mão aí quem acha que não existe. Se tiver, tem uns 2 ou 3. Se sois insultados, mas não porque você fez coisa errada. Tem muito crente que faz coisa errada, vai para a cadeia. Pô, o irmão está sofrendo por amor a Jesus. Não. Ele está sofrendo porque ele fez besteira. É outra coisa. Se sois insultados pelo nome de Cristo, o que ele diz, Pedro? Sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Mas eu sou crente, deram oportunidade, passaram o outro na entrevista, não me passaram. Oh Deus, você me abandonou, poxa vida. Você é cristão? Claro. Tá bom, não tenho mais nada a dizer. Mas foi o outro cara que ganhou. Isso é injustiça. Bom, se vocês não passarem por injustiça por causa do meu nome, vocês não são bem-aventurados. Isso é uma linguagem meio antiga, que hoje em dia no modernismo assim, a pessoa passa um creminho de leite assim por cima para não aparecer. Eu não tenho vergonha mais, porque eu dei a minha vida inteira para isso, agora eu falo e acabou. Não quero angariar gentes à minha volta. Jesus mesmo, teve uns dias que ele tinha uns discursos tão pesados que ia todo mundo embora. Você imaginou Jesus falando e o pessoal começando a ir todo mundo embora? Assim, embora. Todo mundo embora. E aí ele ainda vira para os discípulos e fala: vocês querem ir também? Uau! Uau! Esse é o Mestre Jesus.
Tá, mas sofrer como cristão, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Uau! Pô, já você está falando de um outro tipo de cristianismo. É um outro tipo, mas acessível a todos nós. Passei por coisas como o filho que eu perdi, que eu achei que eu ia me revoltar com Deus. Isso faz bastante tempo já. E eu pedi a Deus, não faz isso, não leva meu filho, não leva meu filho. E meu filho foi embora. Depois viriam outros 3, mas é que nem se olhar a história de Jó, olha no primeiro capítulo e olha no último, né? Aí tá beleza. O meião a gente não lê. Né? Hoje eu te conheço de te ver. Tem um monte de capítulo antes lá, para chegar nesse negócio. Então, queridos, eu estou falando de missão nesse sentido. Eu estou falando de nós sermos diferenciais aonde nós vamos. Eu vou citar 2 nomes pelo menos, de gente que você conhece. Um era Pedro, que foi discípulo de Jesus e depois foi apóstolo. Casado, é o único que a Bíblia dá muita clareza de referência sobre ser casado, porque Jesus curou a sogra dele. Pescador, irmão de André, que foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus. Estava na transfiguração. Pedrão, que benção. Cumpriu a missão na igreja de Jerusalém, mas morreu em Roma. Por isso ele se tornou o primeiro papa, o primeiro mártir aí da igreja católica universal. Morreu crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo, durante o reinado do Nero. Diz a tradição que ele falou assim: eu não sou digno de ser morto do mesmo jeito que o meu mestre. Põe de cabeça para baixo. Agora, eu não consigo imaginar esse cara de cabeça para baixo. Eu sou médico, o diafragma dele tentar respirar, o sangue subindo todo para a cabeça. Isso é doideira, loucura total. Nossa, Gerson, mas também não precisa ser assim, né? Quantos cristãos já morreram decapitados? Você tem ideia da igreja perseguida? Que ninguém fala nada? Que a China é uma maravilha? Que a Coreia do Norte tem sua própria direção? Que não sei mais quem, não sei que lá. Gente, os que conseguem entrar lá, cristãos, sabem como é. Hoje, século 21, não mudou. E são países que estão começando a dominar o mundo. É história para outra conversa. Vou pegar aqui o Filipe. Filipe quer dizer aquele que ama cavalos. Por isso que eu gosto desse nome, que eu amo cavalos. Provavelmente Filipe falava grego. Veja bem, os discípulos eram pescadores, tá? Pescador. E vários deles galileus, com um sotaque que foi que traiu Pedro naquela noite que a empregada lá disse: você era um deles. E um dos evangelhos diz que ela descobriu porque era o jeito que Pedro falava. Ele era galileu, então ele falava com sotaque. Então a pessoa sabia quem era Galileu. Então eles desprezaram o cara na hora. Falei: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Ele também era um dos de Jesus, que o pessoal entendia que era Jesus Cristo de Nazaré. Ele não nasceu em Nazaré, mas se tornou Jesus Cristo de Nazaré. E Nazaré é coisa ruim. Jesus quebrou todos os paradigmas que você possa sequer imaginar. Foi morar num lugar que era mal falado, converteu prostituta, tirou demônios de mulher numa época em que as mulheres valiam, dependendo se ela fosse muito boa mesmo, uns 10 camelos. E Jesus fez tudo isso. Termino com Áquila e Priscila, professores e missionários. Eles eram cidadãos romanos, mas eram judeus também. Então o tal de Cláudio, está escrito tudo isso na Bíblia, expulsou todo mundo lá de Roma, os que eram tipo cidadão europeu que comprou a sua cidadania, sabe como é? E mandou todo mundo embora de Roma. Perderam seu direito. E aí eles foram para Corinto. E Paulo se encontra em Corinto com eles, sabe aonde? Não foi na igreja, foi no mercado. Eles também faziam tendas e remendavam tendas. Ali eles se conheceram. Ali Paulo trocou umas ideias com eles. Ali eles se aproximaram. Ali eles começaram a RG. Ali aconteceu uma igreja. Ali as coisas foram acontecendo. E Priscila era fantástica, era uma mulher de Deus. E Áquila era um cara assim, cabeça. E depois Paulo queria ir para Éfeso e ele falou para eles: eu quero que vocês venham comigo.
porque eu vou plantar uma outra igreja em Éfeso. E os dois foram. Pronto, vendeu a casa em outro lugar e foi com o Paulo. Tá bom. Teria muitos outros. Mulheres empoderadas, bom, que falar de Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Marcos 16, 9. Foi a primeira mulher a ver Jesus no sepulcro. Foi uma mulher com um monte de privilégios. Tem gente até que força e diz que Jesus casou com ela. Não sei se vocês já viram isso por aí. Inventam até isso. Teve 2 filhos, a coisa vai longe, vai longe. Mas por quê? Ela era uma mulher de Deus, que nem Maria. Você faz uma estátua de Maria, ajoelha na frente dela e pede para ela te ajudar. Não! Não é esse o sentido. Maria era uma mulher de Deus. Era uma adolescente quando Deus chamou ela. Para uma loucura, que era ficar grávida, correr risco de ser apedrejada. Mas ela falou, cumpra-se em mim. Ela cantou um salmo tão lindo. Cumpra-se em mim. Cumpra-se em mim. Tem menina de 16, 18 aqui? Devem estar ou aqui ou para lá. Isso era um baita peso. Uma responsabilidade absurda para um adolescente. Absurda. Ela ia ficar grávida, ela não ia poder sair direito pelas ruas, porque, com quem você casou? Não. É o José, eu estou noiva dele, nós temos um compromisso. Hoje em dia, né, rola. Que bonitinho. Naquela época não, era pedreira. Pedra, jogar pedra na moça, na menina. Então veja só, você é melhor ou igual a muitos deles, como eu. Moisés, o homem mais manso, o que ele fez? Ele tinha um homicídio na lista dele, sabia disso, né? E se tornou, eu prefiro dizer que ele se tornou, que ele não era. Devia ser um sanguíneo lascado assim, maluco. Deus foi tratando, ele se tornou, a Bíblia diz, um homem, um dos mais mansos sobre a face da terra. Não foi do dia para a noite, mas se tornou, e foi Moisés. E você e eu? Queria que você se levantasse, nós vamos orar agora.